A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de apresentar o webinar da Coordenadoria de Direito Condominial, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. João Paulo Rossi Pascoal, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui, uma felicidade, porque eu tenho a presença de dois amigos queridos. Nos conhecemos há muito tempo, já estivemos em atuações várias dentro da OAB e fora. Então, é com muita satisfação que eu venho aqui representando o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Rubens Carmo Elias, e o presidente da Coordenadoria de Direito Condominial, Rodrigo Carpá, trazer aqui dois nomes de peso, com dois temas muito instigantes. E vamos começar pelas damas, né? Damas na frente, a palavra está com a minha querida colega, doutora Ana Pretel, que é uma autoridade em nível nacional e internacional, porque já apresentou trabalhos na nossa segunda pátria, né, que é a Espanha, nesse setor de mediação, em específico o setor condominial, que precisa tanto dessa ferramenta para resolver seus conflitos. Então, doutora Ana, é uma satisfação revê-la e a palavra está com a colega. Primeiro, eu quero agradecer à nossa querida ordem, né, por proporcionar esses encontros entre nós, os colegas, né, que estão nos assistindo, dividir essa palestra com também amigo Paulo Paes, né, é sempre muito gratificante. Nós vamos falar de dois temas realmente que são relevantes para a advocacia hoje, em especial para a advocacia condominial, né? A gente fala sempre que o nosso campo, para quem trabalha para condomínios, hoje não pode reclamar de trabalho, nós estamos tendo trabalho em excesso, né? Todos os dias nós acabamos nos comunicando através do próprio grupo do WhatsApp, ou mesmo particularmente, porque as pessoas têm uma criatividade para criar conflitos, né, que às vezes nos espanta. E o que eu vim falar hoje é sobre a mediação e arbitragem para condomínios, né? Então, eu normalmente começo com a mediação, mas hoje eu vou começar com a arbitragem. O que é a arbitragem, né? Ela é um método heterogêneo de resolução de conflitos, heterogêneo de resolução de conflitos. O que significa isso? Significa que nós temos a arbitragem, ela é no setor privado. Então, nós podemos contratar um árbitro ad hoc ou contratar uma câmara de arbitragem para solucionar os nossos conflitos. A arbitragem evoluiu tanto, gente, que até na administração pública hoje ela está sendo utilizada. Então, assim, no STF, o ano passado, eles criaram uma Câmara de Mediação e Conciliação, né? Então, assim, tanto a arbitragem quanto a mediação e a conciliação, elas realmente estão sendo muito utilizadas. E voltando na nossa arbitragem, ela é um método que alguém sentencia. Veja, né? Então, existe uma sentença arbitral, assim como existe uma sentença judicial. Bom, Ana, e qual é a diferença? Né? A diferença é que no juiz de direito eu não escolho, o árbitro eu escolho.
Eu escolho o árbitro que tem, eu escolho o árbitro como? Através do seu currículo. Eu vou saber quem é um bom árbitro através do próprio currículo da pessoa. Em qual segmento ele atua? Então, nós vamos ter, sim, uma sentença. E aí eu posso fazer isso em qual horário? O horário que vocês compactuarem, as partes litigantes compactuarem. Eu estou falando de uma forma bem simplista, porque muitas vezes, apesar de ser aqui na OAB, a gente sabe que tem muito síndico que assiste, né? Muitas administradoras de condomínio que nos assistem pelo fato de ser voltado para a área de condomínios essa palestra. Então, eu até peço permissão, só fazendo parênteses, para os colegas, de eu não usar termos tão técnicos, né? Justamente porque a gente sabe que esse público é um público que também não é só de advogados, né? Então, a arbitragem, se nada for convencionado, ela tem uma lei, que é de 1996, e em 2015 ela teve alteração justamente para incluir a arbitragem no setor público. E ela funciona da seguinte forma: as pessoas podem convencionar ou através de um compromisso arbitral. E o que é isso? Eu tenho um contrato e eu posso, nesse contrato, eleger uma Câmara ou um árbitro. Então, eu afasto o Poder Judiciário e aí eu vou eleger uma Câmara ou um árbitro. Mas olha, quando eu fiz o contrato, eu elegi o Poder Judiciário, mas agora eu não quero. Eu conversei com quem eu estou brigando e ele também não quer, porque nós descobrimos que no Judiciário Paulista tem só 27 milhões de processo e nós não temos nem ideia do dia que será julgado. E na arbitragem, a gente, se nada for estipulado, a própria lei diz que em 6 meses tem que ter uma sentença. 6 meses é uma maravilha para uma solução de um conflito. Se for necessário, não, mas é um caso no condomínio, numa questão de obra, e aí a construtora com o condomínio, bom, mas para fazer a perícia vai levar 7, 8 meses, eu posso convencionar que a perícia, como é que vai ser daqui 7, 8 meses, e a sentença deverá ser proferida daqui 10 meses. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na arbitragem eu posso, junto com a outra parte, contratar tudo. Em quanto tempo vai ser, quem vai ser, em que língua será a arbitragem, em quanto tempo ela vai durar, em quantas vezes nós iremos nos reunir, até isso dá para prever. Dá para prever se terá perícia ou se não será necessário. Então, se eu tiver um caso de obra, eu posso ter um árbitro que seja um engenheiro e seja da área do direito, ele pode sentenciar. Ele tem habilidade e ele tem conhecimento para isso. Não, mas olha, eu prefiro que seja um corpo de árbitros, 3, 5, tem que ser um número ímpar, né? Numa sentença. Não é? Então, pode ser 1, 3, 5. Eu posso ter um advogado, eu posso ter um engenheiro, eu posso ter um médico, desde que as pessoas saibam redigir uma sentença, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a sentença ela tem requisitos próprios. E se ela não for bem redigida, ela é nula ou anulável. Né? Então, é necessário realmente um conhecimento para atuar como árbitro. É necessário saber sentenciar. É necessário que as pessoas conheçam esse novo instrumento justamente pela facilidade. Eu tenho uma arbitragem, eu posso escolher desde o idioma que ela será.
As arbitragens internacionais, elas definem até qual é o idioma que será usado. Né? Então, assim, na hora em que eu escolho a pessoa que irá me julgar, é porque eu tenho, por ela, uma confiabilidade. Né? Então, isso é muito interessante para o setor privado. A questão de custo, qualquer conflito, gente, tem um custo emocional muito grande. Né? Então, assim, eu, enquanto mediadora e conciliadora dentro do Tribunal de Justiça, quantas vezes eu perguntei para as pessoas, é a primeira vez que a senhora vem no fórum? É a primeira vez. Se vocês perguntarem no seu entorno, muitas vezes as pessoas nunca foram no fórum. Né? Então, assim, na arbitragem, para o condomínio, voltando, o que a gente fala? Ele contratando, ele pode colocar na sua convenção que tudo que será resolvido dentro do condomínio será através da arbitragem, mas aí ele tem que consultar um advogado que entenda, porque tem que ser especificado a Câmara ou um árbitro, especificado aonde vai ser, o local que será, em quanto tempo. Tem uma série de requisitos que aí são detalhes de quem deve estudar a lei da arbitragem, que deverá estar nessa cláusula, na convenção. Um exemplo, você tem um contrato, duas empresas têm um contrato. Então, uma fornece cimento para a outra, vou falar qualquer exemplo, tá? Só que, assim, na relação deles é boa, eles trabalharam a vida inteira, tem mais de 20 anos que eles trabalham juntos. Mas, num determinado momento, uma cláusula não foi cumprida. Se eles entrarem no judiciário, o que nós temos que executar? Uma cláusula do contrato ou o contrato como um todo? Qual é o instrumento que eu vou, na hora em que eu falar para o juiz, eu tenho que falar para ele o quê? Olha, eu só quero que o senhor julgue uma cláusula. Eu vou dizer aonde está o conflito. Na arbitragem, a gente também pode fazer isso. Mas, normalmente, na arbitragem, nós temos a mediação. Por isso que eu falei primeiro a arbitragem, né? Nós temos a mediação. É a cláusula que a gente chama mediarb. E aí, nessa arbitragem, a gente consegue, nessa mediação, a gente consegue, muitas vezes, conversar só sobre uma cláusula e o contrato continuar. Vejam como é possível. Né? Então, assim, o primeiro que eu quero falar para vocês é que, se o condomínio quiser adotar o Instituto da Arbitragem para soluções de seus conflitos, ele pode. E ele vai fazer isso através do quê? De um jurídico que explique a ele como é que funciona com todos os detalhes. Não é através desse webinar, eu estou dando uma ideia para vocês, mas não é através desse webinar que a gente consegue passar tudo. Eu estou dizendo para vocês os pontos positivos, mas eu posso dizer também que depois de sentenciada a arbitragem, não tem recurso. Não tem recurso. Então, perdeu. Não tem para quem se socorrer. E aí não adianta falar assim, agora eu vou para o judiciário. O judiciário está muito pacífico em relação a isso. Você escolheu a arbitragem, é lá que você vai ficar. Né? Nós temos a opção, mas depois de feita a opção, acabou. É lá mesmo que a gente fica. Tá? O judiciário não pode, a pessoa não pode chegar e falar assim, olha, eu assinei, tinha um contrato de arbitragem, mas eu quero vir aqui para o judiciário. Ele fala, não, é lá que você vai resolver. Tem várias jurisprudências em relação a isso. Na questão da sentença, se tiver algum problema, o judiciário pode até intervir, mas não no mérito. Ele não vai intervir no mérito. A solução é a solução.
Nós só temos um recurso na sentença arbitral, que são os embargos de declaração, como existe no processo judicial. Né? Então, eu quero que vocês pensem nisso, pesquisem, perguntem aos seus jurídicos como é que funciona, porque eu entendo que é pela própria celeridade, pelo custo emocional e pelo custo financeiro, é uma saída muito interessante a arbitragem. Tá? Então, é isso que eu queria falar sobre a arbitragem. E eu vou falar da mediação, né? A mediação é a minha paixão, né? Então, os colegas estão até sorrindo, todo mundo sabe que a mediação é a minha paixão. E a minha paixão por quê? Porque na hora em que nós utilizamos a mediação para soluções de conflitos, há um restabelecimento de diálogo. Ah, mas isso é possível? Sim, é possível. Através de técnicas que os mediadores aprendem, esse profissional, que até a semana passada saiu, que vai ser um dos profissionais mais promissores, né, para o ano que vem, né, para este ano e o ano que vem, os mediadores realmente terão muito trabalho. E o que é a mediação? Bom, a mediação não tem sentença. A mediação ela é autocompositiva. A mediação, quem decide são as pessoas envolvidas naquele conflito. O mediador ele tem técnicas suficientes para conduzir aquele procedimento como um todo, mas as decisões de como é que serão solucionados os problemas são das pessoas envolvidas no conflito. Não é do conciliador, não é do mediador. E como é que eu contrato a mediação? Bom, a mediação você tem a mediação no público e você tem a mediação no privado. Então, no público, o que acontece? Nós temos em dois momentos. Nós temos dentro dos SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Soluções de Conflito e Cidadania, que é um órgão que, normalmente, se ele não está dentro do próprio prédio do fórum, ele está próximo, ele tem a ligação com o tribunal, ele tem um juiz coordenador, e as pessoas podem se dirigir para lá, falar dos seus problemas, e o tribunal manda, o SEJUSC manda uma carta convite. Não há obrigatoriedade da outra parte comparecer. Mas, em regra, as pessoas comparecem? Comparecem, tá? Elas comparecem. Eles têm uma estatística muito interessante. Então, as pessoas comparecem e aí tem lá uma pessoa habilitada, um terceiro, imparcial, né? É tudo muito sigiloso, assim como a arbitragem também é sigilosa, eu não falei, mas a arbitragem é sigilosa, então você não fica com o processo exposto no tribunal, a mediação a mesma coisa, e o que for falado na mediação, o que for falado, não pode ser usado como matéria de prova. E o mediador, ele não pode ser convocado como testemunha. As pessoas que às vezes têm estagiário, às vezes você tem um comediador, você tem os advogados acompanhando a mediação, ninguém pode falar nada, nem pode ser convocado para nada. Não é o que é falado ali, ali fica, não é matéria de prova. Isso é muito interessante, porque nós temos também a característica da mediação, é a oralidade. Né? Então, eu falo sempre para os alunos, eu falo, olha, gente, vocês vão aprender a fazer pergunta, a escutar, todas as técnicas, né? Mas e qual pergunta? Cada caso é um caso. Né? Então, eles têm que saber o que eles vão perguntar. Você tem o roteiro, mas é a oralidade, é o caso concreto ali que você tem que conduzir para que eles cheguem a uma conclusão. Muitas vezes a gente fica espantado com as conclusões, né, que eles chegam. São conclusões interessantíssimas, né? Mas são conclusões
soluções, não conclusões, soluções que é benéfica para todo mundo. Então, vamos dar um exemplo, e quem gosta de dar esse exemplo, e quando eu dou um exemplo que não é meu, eu conto quem é a fonte, tá? A fonte é o Dr. Ricardo Pereira Júnior, que é um juiz de direito, coordenador do Sejusc Central aqui da capital de São Paulo. Então, vamos lá. Numa sentença judicial, por conta de barulho, por exemplo, dentro do condomínio, o juiz vai sentenciar, ou ele vai falar que se fizer barulho depois de X hora ele vai multar, né? Mas assim, ele não pode intervir dentro daquela propriedade, né? Através da mediação, você consegue saber qual é o cômodo que está com mais barulho, o porquê que ele está fazendo aquele barulho naquele horário, e o que acontece e como é que pode ser resolvido. Então, se você tem uma criança, por exemplo, uma criança especial, e a criança bate no chão, será que dá para trocar essa criança de lugar no horário em que o João Paulo está dando aula, por exemplo? Conversando dá. Né? Então, assim, se souber o que é que acontece, qual é o problema, a gente consegue. Eu tive um caso de mediação que vocês podem não acreditar, estava virando processo judicial. Eu consegui, antes do processo judicial, como advogada, usando as técnicas de mediação, eu acabei descobrindo o que era. Porque o de baixo falava, ela arrasta os móveis a noite inteira. Ela falava, como é que eu arrasto o móvel se os móveis da minha casa são pesados? Simples, subimos todos à casa dela, né? Depois de conversarmos, ela ofereceu um café, ela falou, olha, eu vou fazer o melhor para vocês, para a pessoa embaixo, e o senhor quer tomar um café? Tá bom, subimos todos, vamos tomar um café. Quando chegou lá, ela puxou a cadeira. Era a cadeira que fazia o barulho, que ele achava que era o móvel que estava arrastando. Um feltro embaixo resolveu a questão. Quantas vezes a gente vê dentro do judiciário processos discutindo a altura do latido do cachorro, medindo decibéis para saber que altura que aquele cachorro late. Sendo que se a gente conversar, olha, neste horário acontece isso, podemos trocar de lugar, não podemos trocar de lugar. A mediação, ela veio, está dentro do judiciário. Durante o processo, a gente pode pedir para o juiz uma sessão de mediação. Temos hoje muitos bons mediadores, mas, de novo, a parte não escolhe. E fora? Fora eu posso escolher. Fora eu escolho. Fora eu escolho qual é o profissional. Por o quê? Pela capacitação dele, pela biografia dele, o tempo que ele trabalha com isso. Né? Assim como eu escolho o médico, como eu escolho o advogado, e o mediador é a mesma coisa. Eu escolho a câmara de mediação, né? que eu quero contratar para aquele assunto específico. Então, eu sempre falo que no condomínio a mediação não tem contraindicação, né? É restabelecer um diálogo. Falo mais, eu acho que antes de qualquer advertência, o que dirá uma multa, né? Antes da advertência, chamar as pessoas através de um profissional qualificado, ter esse profissional disponível e procurar saber qual é o conflito. E, com isso, você não deixa o conflito escalar. Né? Então, assim, o nosso colega Paulo Paes, ele tem um escritório em Barueri, né, Paulo Paes? E teve um caso que saiu em todos os jornais, que, por conta do barulho, num condomínio de luxo em Barueri, esse caso já faz algum tempo, a pessoa acabou subindo, matando um casal e se matou em seguida, por conta de barulho. Vocês acham que essa uma mediação, um terceiro, não ajudaria muito? Ah, mas como é que eu faço isso? Olha, o mediador ele pode ser contratado também ad hoc,
pode ter 2 mediadores, pode-se contratar uma câmara de mediação, de preferência especializada no assunto, né? Porque tem o mediador para fazer as perguntas, isso eu falo nos cursos de capacitação. Como é que eu vou fazer pergunta no agronegócio? Eu não entendo nada de soja, nada de milho. Como é que eu vou fazer uma mediação de agronegócio? Como é que eu vou fazer uma mediação de franchise, se eu também não trabalho com isso? Né? Então, assim, na hora em que as pessoas, e hoje é normal você terem mediadores especializados, então, o ideal é que o condomínio contrate. Quando eu comecei a falar de mediação, estou terminando, viu, Paulo? Quando eu comecei a falar de mediação, os colegas sabem bem que eu cheguei a escutar, olha, isso que você está falando é um sonho, isso não existe. Eu comecei a falar disso e fiz o meu trabalho, porque estava síndica em 2008, antes de uma resolução que depois veio do CNJ 125. Quem tiver interesse, procure a resolução 125, procurem os colegas que estão nos escutando a lei da mediação de 2015, leiam no Código de Processo Civil, nós temos mais de 50 artigos falando de mediação, de conciliação. Então, vocês vejam que de 2015, então, 2010 começou esse grande movimento, que foi a linha mestre de norte a sul do país sobre a mediação. Quando foi em 2015, nós tivemos tanto a lei da mediação quanto a lei do Código de Processo Civil prestigiando a mediação e a conciliação. E desde lá, vários órgãos públicos e vários setores vêm aderindo cada vez mais. E por que não o condomínio? Eu falei que agora eu vejo que a mediação ela vai ser para o condomínio como você contratar quem limpa a bomba, quem conserta elevador, quem conserta a jardineira, né? Então, assim, ele vai ser um prestador de serviço. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo ele vai ser um prestador de serviço como outro qualquer, vai ser uma coisa corriqueira. E é isso que eu venho sempre propagando. E quem é que vai decidir se vai para uma mediação do Sejusc, que não tem custo, mas uma mediação no setor privado tem custo, mas no Sejusc é de segunda a sexta, no horário do fórum. Na mediação privada, eu posso estar dentro do condomínio. Eu posso estar numa câmara, mas a câmara pode ir até o condomínio à noite, sábado, domingo. Basta ver como será. E isso é bom, por quê? Porque o custo é muito menor, você tem um sigilo, as partes encontram as soluções na mediação, né? Então, eu entendo que os advogados devem procurar saber um pouquinho mais, principalmente aqueles que atuam em condomínio, porque a gente escutar que a solução de conflitos tem que ter bom senso e uma boa conversa, não dá. Porque se tivesse bom senso, não tinha uma briga danada. Né? E se fosse uma boa conversa eu tenho com esses 2 colegas queridos que estão aqui, quando a gente se encontra. Aí nós temos uma boa conversa. A gente conta dos filhos, de mãe, de pai, disso. Isso é uma boa conversa. Solucionar conflito precisa de técnica. E hoje nós temos pessoas capacitadas de norte a sul do país para a solução de conflitos, né? Através da autocomposição. Elas mesmas vão solucionar seus conflitos. E eu sempre falo, o dia que alguém disser para mim que não tem conflito, porque no condomínio que não tem conflito, você tem um valor agregado. Eu vou vender o meu imóvel. Eu falo assim, olha, gente, vocês querem comprar meu imóvel aqui? Não tem conflito, você tem um valor agregado. Todo mundo gosta da paz, todo mundo quer a paz, né? As pessoas procuram por isso.
As pessoas que não têm nenhum problema, tem gente que gosta de um conflito, mas a maioria. Então, eu falo que a mediação condominial ela é um instrumento de pacificação social. Se nós conseguirmos, em cada célula, que é um condomínio, criar um sistema de pacificação social, nós estamos atingindo e melhorando a sociedade como um todo. Ela é uma medida socioeducativa, tá? Era isso que eu queria falar para vocês, para não me estender muito, que o Dr. Paulo Paes vai falar, né? E estou disponível para dúvidas. Eu não consegui ler o chat, porque é muito rápido, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque eu realmente não consegui ler, né? Então, estou vendo alguns colegas queridos, do que eu consigo, estou vendo a Denise, estou vendo a Dinamara, todos os colegas nossos da comissão, feliz está na letra D aqui. Então, eu bati o olho aqui do lado e vi. É muito gostoso, né? Numa época como essa, nós sabermos que estamos todos bem, né? E assim, deixando numa época de pandemia, cuidem-se, né? Esse nosso inimigo é um inimigo de respeito. Esse coronavírus, ele gosta de respeito. Quem não o respeita, ele ataca. Então, e qual é a maneira de nós respeitarmos? Não deixar que ele nos ataque, lavando as mãos, usando máscaras, né? E ficando em casa. É esse o recado. Obrigada, gente. Doutora Ana Pretel, parabéns, excelente exposição, muito completa, muito clara. E eu gosto de ouvir desse assunto, porque lá na faculdade, para os alunos de graduação de Direito, eu falo sobre processo civil. E eu conto, nós estamos numa fase de transição, porque o CPC ainda é muito recente, em que a jurisdição não consegue resolver mais tudo. Não é o caminho primordial. Antes de nós ativarmos a jurisdição, nós temos que olhar com cuidado, com atenção, para essas outras fórmulas de resolução de conflitos, o sistema multiportas, né? Então, que os colegas todos pensem a respeito disso, como você bem orientou, porque um cliente que tem um problema solucionado de uma forma bem econômica e rápida, ele se fideliza com você, não vai querer mais trocar de advogado, né? Então, parabéns pela excelente exposição. E agora eu tenho o meu outro grande amigo, Paulo Caldas Paes, já foi presidente de comissão também de direito condominial, foi assim que eu o conheci, nem me recordo há quantos anos atrás, né? Mas é um advogado que é também um aglutinador de personalidades, de ideias. Já tive o prazer de debater temas com ele lá na Comissão de Direito Imobiliário, presidida pelo nosso amigo Michel Rosenthal. Então, Paulo Caldas, meu amigo, a palavra é sua para tratar desse assunto também tão importante, que é o leilão oriundo de dívida condominial. Uma satisfação estar aqui com você. Boa noite a todos. Doutor João, grande amigo, agradeço o convite da Comissão de Direito Condominial, na pessoa do nosso coordenador, doutor Rodrigo Carpati. E, sem querer adentrar um pouco no tema que a doutora Ana citou tão bem, né? Sempre um prazer ouvi-la. Eu acho que realmente, já vou entrar na parte do leilão, mas acho que tem algumas considerações interessantes. Primeiro que nós somos feitos por litígio. O brasileiro parece que gosta, ele tem o prazer de ir por litígio, né? E, infelizmente, ainda a mediação ela é muito pouco utilizada, ou menos utilizada do que deveria. Eu vou citar um exemplo rápido da semana passada, fiz uma audiência de instrução e julgamento no Fórum de Pinheiros, e o juiz elegeu como árbitro, ele ficou uma hora e meia, convencendo, explicando tudo para as partes que seria interessante fazer um acordo. Ele falou, estou aqui para julgar, mas seria importante o acordo, e ele conseguiu, né? Foi, sinceramente, a melhor audiência que eu vi, e ele falou, conversou, explicou inúmeras vezes, e depois de uma hora e meia, debatendo isso, as partes chegaram a um acordo. E em tempos de pandemia, Ana, isso é muito importante no condomínio.
Como alguns amigos sabem, eu fui síndico de um condomínio, síndico morador, de um condomínio com 300 unidades, que já era difícil em tempos de pandemia, virou uma verdadeira loucura, para não dizer uma palavra ainda pior, né? E eu achei muito interessante, era sempre muito bom escutá-la, e acho que realmente a mediação vem para agregar, né? Ela tem que ser o futuro. Como o João Paulo comentou, a justiça não está preparada, ela não está habilitada para tratar de todos os assuntos. E um hábito específico, que entenda bem, né, aquele assunto, é muito mais, entendeu, capacitado para... Bom, só quero fazer uma ressalva antes de você começar, João Paulo, dizendo que assim a mediação deve ser acompanhada de advogados, tá? Porque a lei não fala isso, mas é muito interessante que assim seja, né? Sim. Tem que fazer esse parêntese. É verdade. Bom, vamos adentrar, então, no assunto que seria abordado pela minha pessoa, falar especificamente de leilão em dívida condominial. Eu combinei com a minha amiga Ana que nós tínhamos feito material, mas para não ficar uma coisa cansativa, vamos fazer em forma de bate-papo, acho que é mais produtivo, né, nesse dia. A gente vai falar especificamente, obviamente, do leilão judicial, da cobrança de condomínio. E eu inicio falando da despesa condominial, que ela é tida pelo Código Civil como uma forma de contribuição. Ao meu ver, a palavra não é certa, contribuir seria opcional, não é, nós sabemos, mas o Código usa no artigo 1336, inciso 1º, que é o dever do condômino contribuir com as despesas de condomínio. E por que eu achei interessante a gente falar, é importante falar, mencionar esse artigo logo no início aqui da nossa conversa? Porque justamente por falar em contribuição, a despesa condominial se tratar de uma contribuição do condômino, é que a unidade imobiliária, ainda que seja o único imóvel pertencente à família, possa ser penhorada por uma dívida de condomínio. Ainda hoje, eu escuto alguns síndicos, alguns condôminos falarem: não tem problema, eu não vou perder meu apartamento, porque é minha sala comercial, porque é minha sala, não, desculpa, é um apartamento, né, que tem que ser a unidade residencial, né? Eu não vou perdê-la porque ela é impenhorável, segundo a lei, né? E não é assim, né? Quando a dívida está atrelada à própria unidade imobiliária, ela pode ser penhorada, sim. Então, é muito importante a gente já fazer de cara essa observação. Não vou deixar de fora aqui, não vou entrar no mérito das associações de proprietário, que às vezes existe aquela discussão de ser uma dívida de natureza pessoal e não real, e aí sim pode pôr a inviolabilidade. Então, vou falar especificamente do condomínio de início previsto no Código Civil. O Código de Processo Civil de 2015, que o Dr. João Paulo citou, que é bem recente, né? Ele substituiu de 1976, se não me engano, ou 73, eu não lembro certo a data, ele estipulou duas formas de cobrança das despesas de condomínio. Uma é aquele rito comum, que nós estamos habituados. Se propõe a ação, abre-se o prazo para contestação, o juiz abre o prazo para a réplica, pergunta se as partes têm alguma prova a produzir, sentencia, e aí já se foi, no mínimo, uns bons 6 meses, né? Mas ele inovou o Código de Processo Civil uma questão muito interessante, no artigo 784, inciso 10º, que tornou a cobrança de condomínio um título executivo. Então, a gente pode, desde 2016, quando entrou em vigor o atual Código de Processo Civil, entrar com a ação de execução, ao invés de entrar com a ação de conhecimento. Eu lembro que logo no início do Código, conversando com alguns amigos especialistas que atuam na área de direito condominial, é melhor ir pela área de conhecimento, porque a execução tem algumas pormenores, tudo, mas hoje a imensa maioria está se utilizando, inclusive eu, da ação de execução. Entendo ser mais célere e que demanda menos discussão, né? A defesa, basicamente, de um condômino tem duas: ou a prescrição, né? Ou a não aprovação ou a própria quitação, a demonstração de pagamento, né? Ele apresenta o recibo e fala: ao contrário do que o condomínio fala, eu paguei sim, está aqui o comprovante. Essa é a defesa, né? Então, a gente não precisa entrar no processo de conhecimento para apresentar a contestação, falar essas duas coisas para abrir a réplica e perder, aí, como eu disse, pelo menos 6 meses até chegar na sentença, que ainda vai
poder ser levada para uma segunda instância. Então, hoje, a grande maioria se utiliza da ação de execução para a cobrança das cotas condominiais, né, do rateio condominial. E aí já vamos chegar propriamente no final do processo, né? Já tem a sentença, ou já tem a fase de instrução do processo de execução, e o condômino permanece inadimplente, ele continua sem pagar. E aí vem a fase da constrição propriamente dita. Inicialmente, o advogado do condomínio vai tentar penhorar a conta daquele devedor, daquele requerido, daquele executado. Não conseguindo, ele vai partir para o imóvel, pedir a penhora do imóvel, que vai ser deferida pelo juiz, vai ser feita a avaliação por um perito, ou talvez por um corretor de imóveis, que hoje eles estão, em tese, habilitados a fazê-lo também, e depois levar esse processo aí para o leilão judicial através de um leiloeiro designado pelo juiz ou indicado pelo próprio exequente no processo. O grande problema que nós temos hoje, o Código de Processo Civil inovou numa questão para dar um pouco mais de segurança para o arrematante. Nós, advogados que atuamos nesse mercado, sabemos que quando você fala de leilão para algum investidor, algum cliente, olha, tem uma oportunidade boa de imóvel no leilão, geralmente eles ficam assustados. Não, isso deve ser arriscado, não é complicado. Se está em leilão, é porque não é coisa boa, não é bem assim. O grande risco que existia antes do Código de Processo Civil atual é que o edital poderia prever que, se o valor oferido na arrematação não fosse suficiente para pagar as dívidas inerentes àquele imóvel, né? Estamos tratando de dívida própria terrena, aquela que persegue a coisa, que é própria da coisa, basicamente IPTU e o próprio condomínio, o arrematante poderia pagar essa diferença. O IPTU não, né? O IPTU ainda existe o Código Tributário Nacional, a gente vai mencionar um pouco mais para frente, mas existia a possibilidade do arrematante comprar e ainda ficar devendo. E aí ele falava, opa, peraí, eu não vou comprar um bem que eu não sei qual é a dívida dele, né? O Código de Processo Civil atual renovou, no artigo 908, parágrafo 1º, a exemplo do artigo 130, parágrafo 1º, ou parágrafo único, não me recordo, acho que eu acredito que é o parágrafo único do Código Tributário Nacional, ele subrogou o valor da arrematação para pagamento dessas despesas próprio terreno. Ou seja, o arrematante vai adquirir aquilo sem qualquer ônus inerente ao próprio imóvel. Não vai pagar condomínio, não vai pagar IPTU, ainda que o valor que ele pagou não seja suficiente para arcar. Então, ele só começa a pagar a partir do momento da arrematação. Para trás, ele recebe livre de qualquer ônus financeiro. Então, isso foi uma novidade do Código de Processo Civil destinada a facilitar, né, a venda dos imóveis em leilão. Isso é bom, mas também não pode não ser. É bom porque você aumenta a possibilidade de venda. Aquele medo que se existia lá atrás passou a inexistir, né? O comprador fala, tudo bem, se eu for comprar sem ônus, ok. Por outro lado, o advogado do condomínio tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais tempo demora, eu vou citar 2 casos práticos aqui mais para frente, pode ser que a hora que finalmente venda o imóvel, no leilão, o valor não seja suficiente para pagar o condomínio. Lembrando que a prefeitura, ainda que inerte, tem direito a receber primeiro. Ela recebe, paga o saldo dela, está tranquila, está quitada ou não, mas o condomínio vai ficar sem conseguir receber. E aí vai ter que continuar processando o antigo proprietário, já que o arrematante não tem mais vínculo nenhum, aliás, nunca teve vínculo, vai ter que ficar processando, procurando os outros bens ou para outras penhoras, enfim, do antigo proprietário. Ó, se a pessoa já perdeu o bem, né, principal, aquela moradia dela, é óbvio que ela não vai ter outras formas de pagar, né? Então, esse é o lado ruim do condomínio. E aí que o processo de execução também é mais interessante, por justamente ser mais célere, nesse ponto de você conseguir adiantar a
cobrança, né? Chegar finalmente na fase de execução aí da decisão. Pois bem, feita a arrematação, é lavrado o auto de arrematação assinado pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo juiz. Após isso, tem que ser feito, obviamente, o pagamento. O arrematante paga o valor total do lance, que pode ser parcelado, né, dependendo de uma formalização de uma proposta e uma autorização judicial. Mas, geralmente, é pago à vista. Então, o leiloeiro emite o boleto no valor do lance e outro no valor da comissão dele. O arrematante vai ter que arcar com essa comissão, normalmente de 5%. Feito isso, lavra-se o auto de arrematação, o leiloeiro assina, o arrematante assina, o juiz assina e junta no processo. Mas ainda que o auto de arrematação já esteja formalizado, existem algumas questões aí bastante interessantes para se concluir, para perpetuar essa arrematação. A primeira delas é a emissão na posse. Tem algumas pessoas que falam em reintegração de posse, não é reintegração. Você nunca teve a posse, então você vai ser emitido na posse. O juiz vai lavrar uma carta de emissão na posse, o oficial de justiça vai até o imóvel, constatar se existe alguém ou não lá naquele imóvel e vai dar 15 dias para ele desocupar aquele imóvel sobre aquela pena que nós temos de uma força policial, arrombar a porta, enfim, não vou entrar no mérito da questão. E além da emissão na posse, tem que ser feita a carta de arrematação, que é o documento mais importante. A carta de arrematação é uma espécie de escritura pública firmada pelo juiz, na qual você vai pegar essa carta e vai dar entrada direto no cartório de registro de imóveis daquela comarca competente para falar, olha, eu arrematei o imóvel, sou o novo proprietário. Obviamente vai ter que recolher o TBI por conta dessa transação imobiliária. Feito esse registro, feita a emissão na posse, está perpetuada a arrematação. Lembrando que é importante, certa vez eu tive um caso de um cliente que arrematou um imóvel no Foro Central de São Paulo, e depois de 3 anos, 10 petições, conversando com o juiz público, não tinha saído nem a emissão na posse. A emissão tinha saído, desculpa, saiu em 1 ano, mas a carta de arrematação não saiu. Cada hora vinha uma nova exigência do cartório. Isso foi por volta de 2013, 2014. 3 anos tentando ter, não conseguindo. O Tribunal de Justiça emitiu uma nota que ele liberou que os tabeliões de nota pudessem lavrar essa carta de arrematação. Então, se antes era um ato exclusivo do juiz do processo, você simplesmente poderia retirar o processo na íntegra, na carga do processo, levar em qualquer tabelião de notas daquela comarca, ou até mesmo fora da comarca, né? E falar, olha, o meu cliente arrematou, eu sou representante, ou a própria pessoa pode ir também, e precisa lavrar uma carta de arrematação. O cartorário vai recepcionar a íntegra do processo, dos autos, você já vai indicar as folhas que você quer que tire cópia autenticada para instruir aquela carta de arrematação, e o cartório pode falar, além dessas que você mencionou, eu quero que, eu acho interessante incluir mais algumas, né? Nesse caso, em São Paulo, que eu não consegui resolver em 3 meses, eu resolvi em 1 semana. Quando eu levei no tabelião de notas, eu entreguei numa segunda-feira, na verdade, na quarta-feira à tarde, ele falou, tá pronto. Peguei, na quinta de entrada no cartório, pagou o ITBI, resolvi. Então, isso foi uma questão muito interessante que o cartório, que o Tribunal de Justiça liberou, salvo engano, em 2013, de fazer essa carta de arrematação via cartório de notas, via tabelião de notas. Inclusive, em um processo que eu estou atuando aqui em Barueri, na comarca de Barueri, a própria sentença designou. Lembrando que, conforme o provimento do Tribunal de Justiça, essa carta de arrematação pode ser feita no tabelião de notas. Até o fórum já está explicando para fazer menos trabalho, né? Porque eles cobram mais ou menos R$40 para fazer uma carta de arrematação, fora as cópias autenticadas, e, obviamente, você vai gastar um valor muito superior no tabelião, mas, em contrapartida, você vai ter a rapidez necessária. No máximo, 1 semana, você vai estar com esse documento pronto. Então, para quem não fez ainda, eu acho interessante tentar. É só importante, em São Paulo, acredito que não aconteça muito, né? Mas é importante conversar com o cartório, o cartorário que vai atender, o escrevente, enfim, o escrivão,
o que você precisa daquele, porque alguns não estão habituados a fazer. Por exemplo, eu tive um caso que ele fez uma carta de sentença. Eu falei, não, é uma carta de rematação. Ah, dá na mesma. Ok, vamos tentar. Né? Mas provavelmente vai, quando ele entrar no registro de imóveis, ele vai fazer uma exigência. Mas, enfim, é algo bastante interessante. Então, recolheu o ITBI, pagou a comissão do leiloeiro, pagou o valor da rematação, tudo certo. Fez a emissão na posse, carta de rematação, registrou, você é o novo proprietário daquele imóvel. Uma questão importante que eu já enfrentei é a necessidade do registro da penhora. Quando o condomínio solicita a penhora do imóvel para o juiz da causa, o juiz geralmente defere a penhora, mas exige que ela seja registrada na matrícula do imóvel. Porém, eu já peguei casos que o juiz não exigiu e o condomínio não o fez. Eu estava pelo condomínio, que já tinha sido citado, já estava numa fase de execução bem avançada, com o leilão designado, tudo, e tentei usar desse artifício para tentar um acordo com o condomínio, né? Mas, realmente, não é uma necessidade, não é uma exigência da lei que a penhora seja registrada na matrícula do imóvel. Na verdade, essa penhora serve, e eu, de qualquer forma, eu sugiro que se faça, é importante, mas ela é um ato pro forma, que vai ter oportunidade de ergar homens. Mas, entre as partes do processo, essa falta de registro não inviabiliza o andamento normal do processo e, consequente, leilão do bem. Né? Mas por que é importante fazer a penhora? Ora, normalmente quem não paga o condomínio não vai pagar o IPTU e pode ter outras dívidas também. A gente tem que pensar que lá na frente pode haver uma instauração de um concurso de credores. Né? E em tese, quem faz a primeira penhora, tirando, de novo, a municipalidade, que tem, por força de lei, tem a preferência legal, pode falar, mesmo contra o condomínio, opa, espera um pouquinho, a minha penhora é anterior, inclusive, ao teu processo, ou, inclusive, à sua própria penhora. Eu estou enfrentando um caso desse agora, por parte de um condomínio, a municipalidade vai receber a parte dele, a Receita Federal entrou no processo e falou, opa, eu tenho uma penhora no imóvel de 2015 e a do condomínio de 2016. Eu tenho preferência no crédito, apesar de não ser uma dívida atrelada ao imóvel, não ser uma dívida própria em mim, é uma dívida que eu tenho o registro anterior. Né? Eu mencionei para o juiz que é uma dívida real, de natureza real, que persegue o imóvel, que a Receita tem outras formas de cobrar, mas o juiz falou, olha, não vou decidir agora não. Reserva a parte da municipalidade e vai ser instalado o concurso de credores, lá vai ser disputa. Então, é muito importante que se faça esse registro. Entrou para a execução, já pede para o juiz, né, no primeiro despacho, aquele mandado de ciência do processo, né, de distribuição processual, para averbar na matrícula do imóvel. E vai dando um andamento, vai rápido, vai seguindo com a penhora. O juiz autorizou a penhora, já leva no cartório, registra isso. O valor é baixo, não compensa na economia dessa por risco que pode ter lá na frente. Então, é muito importante que se faça esse registro dessa penhora. Vamos entrar na questão da avaliação que nós mencionamos anteriormente. Geralmente, o juiz não sabe o valor do imóvel e as partes não vão chegar numa mediação, como mencionado pela doutora Ana, fala assim, eu aceito o que o credor está falando de valor no condomínio e o executado também vai aceitar. Né? Então, o juiz nomeia um perito para fazer essa avaliação. Nada contra, gente, o trabalho do perito, que é muito importante. Mas, nesse caso específico, eu tenho um entendimento que já vem há alguns anos, já comentei com alguns colegas, que agora, finalmente, a gente conseguiu fazer um primeiro processo. Normalmente, o perito cobra um valor, não digo alto, ele está sendo remunerado pelo trabalho dele, óbvio, ele tem que ser remunerado. Mas para o condomínio, que já não está recebendo o condomínio, já está com uma defasagem no caixa, tem qualquer custo adicional, é complicado. Né? Então, vai pagar um valor, no mínimo, aí, 3 mil, 5 mil reais. Já vi perícias que superavam 200 mil reais de imóvel, né?
e demora pelo menos 30 dias. Então, o que tem sendo feito? Uma questão que eu já conversei com alguns colegas, a questão de 5 anos. Olha, no meu entendimento, quem entende de valor de precificação de bem, com todo o respeito, não é o perito, é o corretor de imóveis. Esse é o trabalho dele, esse é o dia a dia dele. Ele está na praça para entender e saber qual que é o valor aqui. E é importante a gente saber que um apartamento, um do lado do outro, cada um tem seu valor, conforme o material que foi empregado, a área, enfim, tem todo um diferencial. E o próprio perito, antes de precificar, tecnicamente, ele vai consultar algumas imobiliárias daquela região para ter uma média de mercado, embasamento. Então, eu tentei, e num caso específico nós conseguimos, colocar uma perícia através de um corretor. Solicitei 3, pedi para o juiz a autorização, o juiz falou ok, eu aceito. Apresentamos 3 avaliações feitas pelos corretores imobiliários, que em 3 dias estavam prontas e protocoladas. Ora, se o executado, se o devedor não concordar, não tem problema nenhum. Contrate o perito e arque com esse custo. Não tem sentido o condomínio que está querendo receber o crédito, antecipar o custo do perito, ter mais um gasto para lá na frente tentar receber esse valor de volta. Então, se o senhor não concorda com a avaliação apresentada pelos corretores, não há problema nenhum. O senhor arca com o custo do perito que ele vai apresentar o valor. Então, eu achei uma questão bastante interessante, menos onerosa para o condomínio e mais rápida. É uma coisa que a gente pode tentar fazer nesse caso específico de avaliação de imóvel. Não vamos entrar em defeito, vício de construção, que é um trabalho de perito, de engenheiro e de arquiteto, né? Cada um na sua área específica de trabalho. Bom, feita a precificação do bem, nós sabemos que hoje existem 2 leilões. Aquela denominação praça foi cancelada pelo Código Civil, Código de Processo Civil atual, e hoje se fala leilão. Primeiro e segundo leilão. Primeiro leilão, valor da avaliação, podendo ser corrigido até a data, entre a data da avaliação e a data da efetiva venda, pelo índice do TJ. E na segunda avaliação, no segundo leilão, se não for arrematado no primeiro, até 50% do valor da avaliação, se o juiz não definir um valor mais alto. Então, antigamente se falava muito em preço civil, mas não tinha uma conclusão, um conceito, hoje nós temos. O Código de Processo Civil de 2015 falou preço civil 50%. Abaixo desse patamar, desse percentual, é considerado preço civil. Porém, nós sabemos, e isso eu conversei com alguns colegas que atuam, que militam bastante na área de direito de leilão. Olha, Paulo, às vezes tem caso que o imóvel vai 2, 3 vezes para o leilão e tem qualquer tipo de interesse, né? E ele fica invendável. Ou seja, continua aumentando a dívida, ele vai depreciando, ele vai sofrendo ações do tempo, cada vez desvalorizando mais. E como é que fica? Eles comentaram que é sim possível apresentar uma proposta direta para o juiz, um valor inferior, ou seja, inferior a 50%. Né? A pessoa que tem interesse naquilo vai fazer uma petição através de um advogado, encaminhar para o leiloeiro responsável e falar: olha, eu acompanhei essa venda, tudo, 50% a gente já viu que não tem, mas eu ofereço 40%, ofereço 30%. Esse leiloeiro vai pegar essa petição, essa proposta, e encaminhar para o juiz. Tem casos que o juiz aceitou, ou, para não ter problema perante o executado, o proprietário do bem, o que ele fala? Vamos indicar um novo leilão, vamos fazer novo leilão começando em 30%, que pode ser que chegue nos 50%, né? Torna mais atrativo. E aí você corta o risco, você pode sair dessa questão do preço civil. Então, isso, alguns advogados já me falaram que é, sim, possível fazer dessa forma. Não é corriqueira, mas é interessante. Pode acontecer. Agora, a questão da ordem de preferência, que eu citei esse caso de um condomínio que está na alienação, a penhora dele foi a segunda, e aí teve a primeira, que é a questão da Receita Federal, que eu comentei com os colegas. A ordem de preferência, ela tem que verificar o artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que justamente nesse caso é o que eu vou, na hora que for instaurado o concurso de credores, eu vou mencionar nessa questão, né?
que, por se tratar de uma dívida própria, tem atrelada a coisa, apesar de a penhora da receita ser anterior à do condomínio, o condomínio tem que ter preferência nesse crédito, porque ele dá uma ação justamente contra o imóvel, não é contra a pessoa, né? Ou contra a empresa detentora, proprietária daquele bem. Então, esse é o artigo muito importante para analisar quando e se for instaurado o concurso de credores. Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu preparei um material. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar para a Fernanda. É só encaminhar um e-mail para ela e ela retransmite esse material aqui com alguma jurisprudência, alguns artigos que eu mencionei, um pouquinho mais completo do que nós falamos. Muito obrigado pela atenção de todos, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Doutor Paulo Paes, parabéns. Explicações muito interessantes, dicas válidas para todos os colegas. Enquanto o colega toma uma aguinha, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Ana Luísa, que apareceu aqui no nosso chat, vindo da Isabela Lana da Silva. Ela pergunta o seguinte, doutora Ana: a arbitragem é um método caro de se resolver os conflitos? Pois é. Eu vou falar para você que não. Quando começou a arbitragem aqui no Brasil, começou com as grandes empresas. E para grandes empresas eram cobrados grandes valores. Mas com a popularização da arbitragem, ela é perfeitamente acessível ao condomínio. Às vezes o custo dela é até mais barato do que uma própria ação judicial. Né? Pelo tempo, por tudo, na hora em que a gente coloca o custo-tempo, mais perícia, mais outros custos que nós temos do judiciário, a arbitragem fica muito atrativa. Tá? Perfeito, doutora Ana. Agradeço a resposta. Agora uma pergunta minha para o Paulo. Paulo, antes de chegarmos ao leilão, o Código de Processo Civil fala sobre uma outra modalidade de expropriação, que é a adjudicação. Pergunto, isso vem acontecendo nos condomínios? E mais, o condomínio edilício, não tendo personalidade jurídica, ele poderia adjudicar? E, se for possível, para complicar ainda mais a coisa, precisamos de uma assembleia para legitimar essa opção? Pergunta excepcional. Cobrar R$1.000 o parecer, já me passo a minha conta e respondo. Mas é muito interessante, realmente. Existe, sim, a possibilidade de adjudicação pelo próprio condomínio, a lei prevê essa questão, mas ela não é usual. Por questões bastante práticas, em algumas até você já colocou. Primeiro que justamente essa falta, essa carência de personalidade jurídica já esbarra o registro. O juiz concede a adjudicação, porém, quando o condomínio vai até o registro de imóveis daquela comarca, o cartório fala: opa, você não tem titularidade jurídica para fazer essa aquisição em seu nome. Então, já tem o primeiro entrave aí nessa questão. O segundo é que o condomínio vai ter que pagar o ITBI. Então, ele vai ter mais um custo aí, geralmente alto, né, para adjudicar aquele bem. Na prática, eu vejo pouco comum. Mas vou citar, já que eu gosto de bastante exemplo, eu vou citar um caso de um condomínio aqui em Alphaville, bastante antigo, que certa vez eu fui ver um apartamento e acabei conversando com o síndico, e ele se apresentou para o desembargador, tudo, eu falei, cara, advogado, começamos a conversar, e falei, como é que está? A gente está adjudicando vários imóveis aqui. Mas está dando certo, doutor? Não, dá sim, tudo, né? O condomínio tem 2 ou 3 apartamentos, isso faz muito tempo, isso faz mais de 10 anos seguramente. Mas é uma questão interessante. Mas entendo sim que, antes de mais nada, vou até entrar no mérito, uma questão bem rápida, mas bastante interessante. Certa vez eu fui pesquisado por um condomínio, consultado por um condomínio, que recebeu uma proposta de aquisição da carteira de inadimplente, né? É uma coisa bastante corriqueira no Sul, a gente já falou um pouco sobre isso, escreveu um artigo, não lembro, mas esse condomínio me consultou para um parecer. E o que eu falei para o condomínio, eu falei, olha, não vejo problema nenhum, né? Desde que
se faça uma assembleia aprovando essa venda. Ah, mas por que eu preciso fazer essa apresentação, essa deliberação e essa aprovação dessa proposta? Se eu sou o síndico, eu represento. Porque você é síndico do condomínio, mas você não é, o condomínio não é dono do valor. Né? E aí eu entro na questão da adjudicação. Se você nada mais é esse valor, você está deixando de receber um valor em troca de um bem imóvel. É a mesma coisa. Então, você tem que ter uma autorização formal em assembleia para, sim, adjudicar esse bem. E vou além. Na minha opinião, por se tratar de um direito de propriedade, você tem que ter unanimidade, 100%. Inadimplente ou não, todos têm que votar. Sabe quando você vai conseguir isso? Sinceramente, eu não vou falar nunca, porque é uma palavra muito forte, mas eu acho bastante difícil. Perfeita resposta, Paulo. E de mais a mais, se você optar pela adjudicação, ainda tem que ser pelo valor da avaliação, né? O valor cheio. E aí muitos acabam preferindo dar lances inferiores ao da avaliação num leilão. Então, é por aí mesmo. Doutora Ana, uma pergunta. Oi. O Davi pergunta o seguinte: moro em um condomínio com 24 unidades, faço parte do conselho, acontece muita coisa errada e 4 pessoas estão decidindo tudo. Isso é correto? Olha, na realidade, a gente precisa entender um pouquinho melhor, né? Quem são essas 4 pessoas que estão decidindo tudo? Como é que elas estão decidindo? Ou quais são os temas que elas estão decidindo? Tem determinados temas que tem que ter assembleias, tem assembleias que tem que ter um número de participantes específicos, dependendo das decisões a serem tomadas no condomínio, tem decisões que tem que ter a aprovação de assembleia com 2/3, tem decisões no condomínio que tem que ter a maioria numa assembleia, tem decisões que o síndico toma sozinho, então precisa saber qual é a questão, né? E o doutor João Paulo sabe, decora isso. Quais são, né? Então, assim, quem são essas pessoas? São condôminos? Fazem parte de algum conselho? Quais são as atribuições? Como é que está na convenção? Como é que está especificado no regulamento interno? Então, tem uma série de questões aí para que a gente possa dar uma orientação, né? Então, assim, é como você me trazer um paciente e dizer, olha, ele está com tosse, espirrando, mas eu não sei, tem hora que tem febre, tem hora que não tem. O médico vai investigar, né? E o condomínio não é diferente, com tantas peculiaridades, né? Eu lamento não poder ser mais precisa numa resposta, mas até pergunto aos meus colegas se vocês têm uma ideia melhor para responder, porque aí depende muito do que quer mandar no condomínio, quais as decisões, e para que isso acaba funcionando de uma forma melhor. Eu concordo com a colega. Realmente, temos poucos dados para uma resposta mais assertiva. Mas nós não podemos esquecer que o condomínio é uma entidade de funcionamento democrático, que tem a sua estrutura administrativa fixada na lei, fixada na convenção. Então, uma forma de corrigir eventuais abusos, arbitrariedades, é colocar isso em prática, pressionar. Eu costumo brincar que em condomínio, aquele famoso ditado popular, andorinha só, não faz verão, é verdadeiro, né? Nós precisamos do apoio da massa condominial para ditar os rumos do condomínio. Doutor Paulo, uma outra pergunta, que infelizmente eu não guardei aqui o nome de quem a fez, mas achei muito interessante. A pessoa pediu, provavelmente uma colega, que o doutor explicasse com um pouco mais de profundidade como é que funciona no CPC atual a questão do preço vil. O edital do leilão necessariamente não traz essa informação? Se ele for omisso, como é que funciona? Doutor João, se ele for ouvir essa pergunta, realmente é bastante interessante, como eu disse, ela trazia muita dúvida. Se o edital for omisso, segue a lei, indiscutível.
né? Eu vou buscar o artigo, eu não lembro de cabeça, mas ele tem que seguir a lei, né? Porém, a gente sabe, como eu disse, tem muitos casos que os imóveis não têm interesse comercial naquele valor, mesmo chegando a 50%. Por isso, abre-se a possibilidade, não jurídica, né? Se seguir a letra da lei, a gente sabe que não pode ser inferior, mas justifica-se. O credor precisa receber. Ele tem a necessidade de receber, né? Ainda mais se tratando de condomínio, que é uma coletividade que precisa daquele investimento. Não é um luxo, não é algo voluntário, é uma necessidade, né, para fazer frente às despesas diárias do condomínio. Então, se não há previsão, geralmente há. Primeiro leilão, valor de avaliação, podendo não ser autorizado. Segundo leilão, 60%, 70%, 50%. Se nada falar, entendo que tem que seguir os 50%. Perfeito, doutor Paulo. Eu agradeço a participação dos dois palestrantes. Foi de muita produtividade esse nosso encontro. Agradeço a oportunidade à Coordenadoria de Direito Condominial, à Comissão de Direito Imobiliário. Agradeço aqui a audiência, né, a atenção de todos, a participação. E espero, como a doutora Ana Luísa falou, que todos nós estejamos protegidos contra essa doença terrível e possamos nos encontrar em breve presencialmente em algum canto por aí, porque o mundo é redondo, né? E uma hora nos encontraremos. Foi uma satisfação, uma alegria. Boa noite a todos. Até a próxima. Muito agradecido, colegas. Obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.